Olá pessoal, resolver essa questão. Na aula passada teve a tela, então acabamos de resolver e vocês também estavam com dificuldade, né? Vamos lá. Tomando por base o exemplo 2 da página 3. Esse exemplo 2 da página 3, nós já vimos em sala de aula. O que acontece? Deixa eu pegar ele aqui. Olha só, é o seguinte. Lá fala que tem um galinheiro, tá? E nesse galinheiro tem um custo dele para manter, né? O custo desse galinheiro, para manter o galinheiro, é R$ 1.200, tá? É R$ 1.200 o custo dele, tá bom? O custo dele fixo mensal. Só que o seguinte, cada galinha, além do galinheiro, cada galinha também tem um custo. Cada galinha custa, para manter cada galinha, R$ 4,15, tá? R$ 4,15, né? Tá bom? Então o galinheiro é fixo esse valor e cada galinha que tem lá é esse valor, tá bom? Então isso é o que ele está falando na página 2, no exemplo 2 da página 3. Vamos lá. Imagine que cada galinha produza 2 dúzias de ovos. Então, você tem aqui, ó, deixa eu fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui, né? Então, aqui. Então, tem uma galinha. Aqui, tá? Galinha. Cada galinha dessa produz quantos ovos? Cada galinha dessa produz 2 dúzias de ovos a cada mês. Então, 2 dúzias, quantos ovos? 24 ovos. Por quanto tempo? Por mês. Tá bom? Então, cada galinha bota 24 ovos por mês. Tá bom? E que cada dúzia seja vendida por R$6. Então, são 24 ovos. 24 ovos é 2 dúzias, né? Então, e que cada dúzia seja vendida por R$6. Ou seja, mais informação. Quer dizer que uma dúzia de ovos é igual a quanto? R$6. Tá? Então, vamos lá. Com base nisso, responda. Responder aqui. Olha só. Construa uma função que dê o valor, que dê o total obtido pelas vendas dos ovos em um mês. Tá. Então, vamos lá. Nós já sabemos que cada galinha bota 2 dúzias de ovos por mês, não é? Tá. Então, cada galinha vai botar quantas dúzias? 24 ovos, ou seja, 2 dúzias de ovos por mês. A gente sabe que uma dúzia é 12 ovos, não é? Então, 2 dúzias, né? São quantos ovos? 24. Já coloquei aqui, ó. Então, 2 dúzias são 24 ovos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos montar a função. Então, construa uma função que dê o total obtido pelas vendas dos ovos em um mês. Então, o segundo passo é o seguinte, ó. Vamos saber quanto vale cada ovo. Vamos calcular quanto vale cada ovo? É bem fácil, ó. Ele fala assim, ó, que ele vende uma dúzia por quantos reais? Não é R$6? Então, uma dúzia é R$6. Ou seja, uma dúzia é quantos ovos? Uma dúzia é 12 ovos. E 12 ovos custa quantos reais? R$6. Vamos ver quanto custa um ovo apenas? Um ovo custa quanto? Ora, não custa R$6 12 ovos? Então, você divide 6 por 12. E vai dar 0,50 o quê? Centavos. Então, são 12 ovos e custa R$6. Então, cada ovo é 50 centavos, né? Se você multiplicar 50 centavos por 12, dá os R$6. Tá bom? Então, cada ovo custa quanto? 50 centavos. Tá? E beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos então montar a nossa fórmula.
Tá bom? Vamos caminhar aqui para montar a fórmula, né? Vamos para o próximo passo. Ó. Vamos calcular quanto uma galinha rende por mês. Uma galinha só. Uma galinha bota quantos ovos por mês? 24, não é? Se eu fizer 24 vezes 50 centavos, porque cada ovo dela custa quanto? 50 centavos. 24 vezes 50 dá quanto? 12 reais. Então, cada galinha produz 24 ovos. Então, cada galinha produz quantos reais para o dono? 12 reais. Porque ela bota 24 ovos, então ela dá 12 reais para o dono. Então, vamos montar a fórmula agora, né? Finalmente a fórmula. Então, construa uma função que dê o total obtido pelas vendas dos ovos em um mês. Então, o valor das vendas, ó, o valor das vendas vai ser assim, ó. A venda vai ser quanto cada galinha gera de dinheiro por mês? 12 reais, não é? Cada galinha 12 reais. Por quê? Porque o ovo custa 50 centavos, então 24 ovos custa 12 reais. Tem outras formas de fazer, tá? Inclusive na sala de aula eu fiz de uma forma diferente, na sala de aula com vocês, né? Mas agora estou fazendo dessa outra forma também, para vocês verem que tem mais de um jeito de fazer. Então, se cada galinha produz 12 reais por mês, então, quanto que é o total de vendas por mês de galinha? Aí vai depender. Se cada galinha produz 12 reais, eu vou multiplicar por X galinhas. Entendeu? É assim que faz a função. Então, ó, o valor das vendas, ó, os valores das vendas vai depender. Cada galinha produz 12 reais, porque cada galinha bota 24 ovos por mês, vezes X galinha. Por exemplo, se tiver 10 galinhas, dá 120 reais. Né? Porque cada galinha é 12 reais que produz de ovos, então 10 galinhas 120 reais, assim por diante. Tá bom? Tá. Agora vamos completar esse item aqui. A tabela B, pessoal, eu olhei para essa tabela, ela tem um equívoco, né? Um equívoco aqui. Na construção, o autor, quando fez ela, esse lucro que, na verdade, não é lucro, entendeu? Esse lucro aqui, ele, na verdade, é o dinheiro que entra da venda dos ovos. Esse, em vez de colocar aqui, eu vou colocar receita. O que é essa receita aqui, tá bom? Essa receita é o seguinte, é o valor de dinheiro que entra pela venda dos ovos, entendeu? É o dinheiro que entra pela venda dos ovos, tá bom? Então vamos lá. Aí olha só, quantas galinhas tem aqui? Não são 50 galinhas? Qual o custo total para manter essas 50 galinhas? Aí, para eu descobrir o custo total para manter as 50 galinhas, é o seguinte, ó. Como é que a gente faz aqui? A gente faz assim, ó. O custo total vai ser assim, ó. Custo total, então. Custo total. Vai ser. Eu não falei para vocês que para manter o galinheiro por mês é quanto? R$1.200, não é? Mais o quê? R$1.200 mais o custo de cada galinha. Qual o custo de cada galinha? R$4,15, que eu vou multiplicar por X. Por que por X? Porque cada galinha custa R$4,15 para o dono. Então, ó, R$1.200 é o custo fixo do galinheiro. Cada galinha custa R$4,15 vezes X galinhas. Por exemplo, se eu tiver 10 galinhas, quanto que custa para ele manter 10 galinhas? R$41,50. Entendeu? Porque cada galinha custa esse valor para manter. Então, vamos multiplicar pelo número de galinhas. E por que eu estou somando? Porque isso aqui é um custo fixo. Então, vamos lá. O custo total de 50 galinhas. Então, fica assim, ó. 1.200 mais 4,15 vezes 50. Se nós pegarmos aí 4,15, né? Vezes 50, 4,15 vezes 50, nós vamos ter, ó, vai ficar 1.200 mais 207,15.
5. Então, e se eu somar os dois, né? Para somar esses dois, eu vou ter R$ 1.407,50. Então, o custo total de 50 galinhas é quanto? R$ 1.407,50. Então, se ele tivesse 50 galinhas, ó, esse é o custo. Mas 50 galinhas dá quanto de dinheiro para ele por mês? Dá R$ 600. Ele está no prejuízo. Por que está no prejuízo? Com 50 galinhas, ele consegue obter R$ 600. Só que o custo do galinheiro e das galinhas, de 50 galinhas, é 1.407. Ou seja, com 50 galinhas é muito pouco. Ele tem que ter mais galinha. Não vale a pena. Tá. Segundo, vamos lá. Se tiver 100 galinhas agora, qual vai ser a receita de ovos que ele vai ter? Quanto de ovo? Quanto que ele vai ganhar com esses ovos? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Fazer aqui em cima, né? São 100 galinhas. Qual é a formulazinha que nós entendemos? Ó, nessa aqui, ó. Ó, as vendas dele. Venda de ovos. Cada galinha dá quantos reais por mês de lucro? De lucro não, né? De venda de ovo. R$ 12 de venda de ovos, né? R$ 12. São quantas galinhas aqui? 100. Não é 100? Tá. Se é 100, quanto que é 12 vezes 100? 1.200. Ó. Então aqui ele tem R$ 1.200 de receita de venda de ovos. Não é lucro, tá? Ele colocou essa palavra aqui equivocado. Então não é lucro. É R$ 1.200. Ou seja, com 100 galinhas ele consegue vender, ele consegue ter R$ 1.200. Ainda não paga a despesa, pessoal. Porque a despesa dele, se ele tiver 100 galinhas, é quanto? 1.615. Ele está no prejuízo ainda. Ele tem que aumentar essas galinhas. Tá. Agora, se ele tiver 130. Vamos lá. Se ele tiver 130, vamos ver, ó, 130. Vamos ver qual vai ser a receita, né? Então aqui fica, ó, valor é igual. Cada galinha dá R$ 12 por mês de dinheiro para ele, vezes 130. Então, 12 vezes 130 dá 1.560, né? Então, valor R$ 1.560. Então, aqui, 1.560. Tá. É o que ele conseguiu vender de ovo. Mas qual o custo de 130 galinhas? Vamos ver. O custo de 130 galinhas é o seguinte, ó. Vamos lá. O custo é 1.200, o custo, que é do galinheiro, mais cada galinha custa R$ 4,15 por mês. Então, são 130 galinhas, mas esse cálculo. Então, fica 1.200 é o fixo, mais, então, 4,15 vezes 130 galinhas, ele vai ter um custo, aqui, ó, só de cada galinha, de 539,5. Somando com mais 1.200, né, mais 1.200, ele vai ter aqui um valor, vocês vão observar aqui, então 4,15, que é 39, né? Mais os 1.200, então 1.739, tá? 130, isso. 1.739,5, tá bom? 1.739,5. Beleza. Mas aí o que acontece aqui? O curso, né? 1.739,5. O que acontece nessa questão aqui, pessoal? Olha só, quanto que ele conseguiu vender 130 galinhas, dá quanto de dinheiro para ele? 1.560, não é? 1.560 reais. Só que o custo por mês dessas galinhas e do galinheiro é 1.739.
1.739,5. Ou seja, ele está gastando mais do que tendo lucro. Ou seja, isso aqui é o dinheiro que ele ganha de ovo. Isso aqui é o custo de galinheiro para 130 galinhas. Não está valendo o quê? Não está valendo a pena. Né? Então não vale a pena isso aí. Tá bom? Não valeu a pena. Beleza? Tá, vamos prosseguir então. Agora, olha só, a próxima aqui. A próxima é o seguinte. Ele fala para nós agora que ele teve uma receita de R$ 1.800. Gente, para ter uma receita de R$ 1.800 tem que ser quantas galinhas? Vamos usar a fórmula. Ó. Presta atenção. A fórmula que a gente está usando é essa aqui, né? Ó. As vendas é igual a R$ 12 cada galinha produz, vezes o número de galinhas. Se as vendas foram 1.800, então 1.800. Então, cada galinha dá quantos reais por mês para ele? 12. Então, vezes X. Aí, quando é assim, ó, tu pega esse X, tu isola. O valor que está com X não é o 12, tu coloca aqui embaixo. Ó. É a regrinha matemática, tá? O valor que está com a letra, tu coloca embaixo. E o valor sem letra, tu coloca em cima. Aí, tu pega 1.800 e divide por 12. E vai dar exatamente 150 galinhas. Então, com 150 galinhas, ele consegue vender os ovos e ganhar R$ 1.800, tá? Mas qual o custo disso? Para ele, esse custo. Então, o custo total é o seguinte. Vamos lá. É R$ 1.200, né? É 1.200, que é o valor dele, né? R$ 1.200. Mais cada galinha custa R$ 4,15 vezes. Quantas galinhas ele tem agora? 150. Então vamos lá. Então fazendo 1.200 mais. Aí 4,15 vezes 150 galinhas dá 622. 622,5, né? Se eu somar 622,5 mais 1.200, vai dar. Peraí. 1.822,5. Tá, então vou colocar aqui, ó. 1.822, o quê? 5, que é o custo. Pessoal, com 150 galinhas, olha só quanto que ele consegue vender de ovo. 1.800. Mas qual o custo? 1.822. Então, 150 galinhas, ele ainda está tendo prejuízo. Porque R$ 22,50 de prejuízo. Né? R$ 22,50 de prejuízo. Ou seja, ele tem que ter acima de 150 galinhas para poder o negócio dele dar lucro. Quer ver? Ó? Vamos lá. E se ele tem um custo total de 1.864? Quantas galinhas ele tem aqui? Vamos lá. Vamos usar a fórmula que a gente estabeleceu ali. Questão grande, né? Ó, vamos lá. Vou pegar aqui bonitinho, né? O custo total, eu falei para vocês que é 1.200, né? Ó. Mais 4,15, né? Vezes X. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Aqui. Ó. Pega pra cá. Então, o custo total é quanto? Quanto que é o custo total aqui nesse caso? Não é 1.864? Então, tu coloca aqui, ó. 1.864 igual. Porque ó, o custo total é 1.864. Só que o custo total é o quê? É R$ 1.200 mais 4,5 de cada galinha, vezes o número de galinhas. Então, aqui é uma equação. O que a gente faz? Vamos fazer os números ficar de um lado e de outro. Ó. Fica assim, ó, 1.864. Esse 1.200 passa para o outro lado. Por quê? Para isolar o número que tem letra e o número que não tem letra.
Quando o número passa de lado, ele muda o sinal. Então fica menos 1.200. Tá vendo? Ó, passou para lá, passa negativo, muda o sinal. E desse lado ficou ok. 4,15x. Tá. Aí fica 1.864 menos 200 é 664. Ó, 664. Igual 4,15x. X é igual 664 dividido. O número que está com a letra não é o 4,15? Então aqui, ó, 4,15. Aí você pega e divide, ó, 664 dividido por 4,15 vai dar 160. Ou seja, eu achei esse x. Quem é esse x? Aqui na fórmula é as galinhas. Então, quantas galinhas tem aqui? 160. Tá. E quanto que 160 galinhas produz de venda para ele? Vamos lá? Fazer aqui do lado. Ó. Deixa eu apagar aqui. Né? Tá gravado, né? Depois você pode voltar e ver aqui. Tá, então, vamos lá, ó. Então, 160 galinhas, vamos ver as vendas, ó. Vendas é igual 12, que é cada galinha produz 12 reais de ovos, né? Em valor de dinheiro, vezes 160 galinhas. Então, 12 vezes 160 vai dar 1.920. Olha que legal, ó. 1.920 reais. Ou seja, finalmente, com 160 galinhas, ele tem lucro, porque ó, a despesa foi 1.864, mais 1.920 reais, ele passou agora, né? Então ele tá tendo o quê? Tá tendo lucro. Um pouquinho de lucro, né? Mas tá tendo lucro, tá? Beleza. Vamos para a próxima agora, que é a última aqui, né? Tá. Qual foi a receita dele? 2.250. Então, ou seja, é as vendas dele. Então, as vendas é 2.520, né? 2.520. Essa formulazinha, ó. 2.520, cada galinha produz uma receita de 12 reais. E são quantas galinhas necessárias então para produzir essa receita? Então, é a mesma fórmula, ó. Esse V aqui, ó, é esse 2.250. Então, V, né, é igual 12 vezes X, ó. Então, V é a venda. Então, esse valor de venda é de quantas galinhas? Vamos lá. Então, fica X é igual... Lembra que eu falei? Sempre que está com a letra, fica embaixo. Quem está sem letra fica em cima. 2.520. Vamos lá. 2.520 dividido por 12 vai dar X igual 210 galinhas. Então, aqui, ó, 210 galinhas. Só que 210 galinhas vai produzir 210 galinhas tem um custo de quanto para o dono da granja? Nós temos que ver isso aí, né? Ó. Vamos lá. Ó. Então, 210 galinhas, quanto que custa? Qual o custo fixo da granja? 1.200 mais 4,15 de cada galinha vezes quantas galinhas ele tem? 210 galinhas. Então, cada galinha custa 4,15 para ele. Então, 4,15 de cada galinha vezes 210, vamos ter 1.200 mais 871,5. Somando com 1.200, vai dar 2.071,5 reais. Tá? Ou seja, o custo total para ele é 2.071, quanto? 5 reais. Tá? Então, esse é o valor do custo. Mas só que 210 galinhas ele já vende quanto? 2.520. Não é assim? Tá bom. Então, completamos a letra B, né? Agora vamos passar para outra letra, tá bom?
Beleza. Vamos para outra. Agora a letra C, né? Falta C e a D dessa questão. Tá. De acordo com a tabela do item B, em que intervalo está o menor número de galinhas que a granja deve ter a fim de que não tenha prejuízo? Vamos lá então, pessoal. Ó, não pode ter prejuízo. Vamos ver onde é que ela tem prejuízo aqui. Ó, se ela consegue vender R$ 1.560 de ovos, mas custa R$ 1.700 para o dono, é prejuízo. Se ela consegue vender R$ 600 de ovos, em ovos, né, de ovos, o valor dos ovos, e custa R$ 1.400, é prejuízo. Então, a partir daqui, ó, desse momento, é que começa a igualar, ó, 150 galinhas produz R$ 1.800 de ovos, uma despesa de 1.822, está quase igual. Então, a partir de 150, um pouquinho mais de 150, é que vai começar a fazer o quê? É que vai começar a dar lucro. Então, vamos para a pergunta aí, né? O intervalo, né? Pergunta é o seguinte, ó. Não é de 150 a 160, ó. 150 ovos, R$ 1.800. Aí já no 160 galinhas, 160 galinhas, já dá 1.920. Já dá lucro, porque a despesa é 1.864 e o lucro é 1.920. Lucro não, né? Na verdade é receita, tá? Lucro tá errado aqui, é receita. Então, se ele tiver 160 galinhas, ele vai produzir R$ 1.900 em ovos. Se o custo é 1.864, vai sobrar um pouquinho de lucro para ele. Bem pouquinho, né, de lucro, né? Não chega a R$ 100 ainda, mas já dá um lucro para ele, tá? Então, qual é o intervalo? Ó? A partir de 150 até 160 começa a fazer o quê? Dá lucro. Então, a resposta aqui, ó. A resposta é entre 150 e 160 galinhas. Bom, é isso. Aí a letra D, né? Complete o fluxograma cuja entrada é o número de galinhas, em que deve ser possível perceber se ocorre lucro ou prejuízo. Então vamos lá. Então, aqui, ó. Ele fala aqui que a entrada é o número de galinhas, não é? Ó? A entrada é o número de galinhas. Então tu vem aqui e coloca assim, ó. Número e galinhas. Tá, vamos lá. Aí, nesse meio aqui, né, nesse losango, o que a gente tem que fazer? Né? Eu tenho que achar um número de galinhas que não vai dar prejuízo. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer continha. Por que fazer as continhas? Porque é o seguinte, ó, 150 galinhas, ele tem um pouquinho de prejuízo ainda. Mas eu sei que acima de 150 já vai ficando mais igual, né? Então, a partir de quantas galinhas que ele passa a ter lucro? Vamos ver. Aí vamos ter que testar. Tá bom? Vamos ter que fazer os testes. Vamos pegar aqui 153 galinhas. Vou pegar 152, ó. Vendas. Cada galinha quanto que produz? R$ 12, né? Porque ela produz 24 ovos, dá R$ 12 de venda. Vamos fazer 152. Então, 12 vezes 152, ela produz uma receita de R$ 1.824. Só que qual o custo disso? O custo total disso vai ser 1.200 mais 4,15 vezes... Quantas galinhas eu escolhi? 152. Vamos ver se 152, se as vendas das 152 galinhas, os ovos dela, vai superar o custo. Então, vamos lá. 4,15 vezes 152 é 630,8. Mais 1.200. Então, vamos somar aqui com 1.200. Vai dar 1.830,8.
1830,8. Né? Aqui esse de novo. 4,15 vezes 152, né? Mais 1.200. Então, o custo total é 1.830. E, então, as 12... cada galinha produz R$ 12 aí de venda de ovos, né? Vezes 152 é 1.824. O que acontece? Qual foi a venda? 1.824. E qual foi o custo dessas galinhas? 1.830. Está um pouco mais caro, né? Ó, se o custo é 1.830 e ele consegue isso aqui, então 152 galinhas, ainda está dando um pouquinho de prejuízo. Então vamos aumentar aqui para 153 galinhas. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá então. Ó, vendas. Então 12 vezes 130 galinhas, né? Cada galinha é R$ 12 que produz, né? Então 12 vezes 130 dá 1.560. Né? 1.000. Opa, 130 não. 130 já tinha feito. Eu fiz 152, né? Então vou fazer 153, tá? Agora sim. Então 12 vezes 153 vai dar R$ 1.836. Se ele tiver 153 galinhas, esse é o valor da venda dos ovos. E o custo total dessas galinhas? Vamos lá. 1.200 é o fixo, mais 4,15 cada galinha. Então agora vamos ver com 153 galinhas. Tá? Então fica 4,15 vezes 153 é 634,95. Mais 1.200 fica 1.834,95. Agora observem só aqui, ó. Se ele tiver 153 galinhas, quanto que ele ganha com os ovos? 1.836. E qual é o valor da despesa do galinheiro? 1.834. Ou seja, agora as vendas passou. Então, o mínimo de galinhas que ele deve ter para começar a dar lucro no negócio dele, não dar prejuízo, é quantas galinhas? 153. Então, vamos produzir aqui o nosso fluxograma. Ó. Então, número de galinhas. Então, escreve assim, ó, maior, se for maior ou igual, olha só, maior ou igual a 153. É maior ou igual a 153? Se a resposta for sim, então ele vai ter o quê? Lucro. Se é maior ou igual a 153 galinhas, se a resposta for não, não é maior, ele não tem mais galinhas que isso, então ele não vai ter lucro. Ele vai ter o quê? Prejuízo. Tá bom, pessoal? Uma questão dócil aí, né? Extremamente dócil. Aqui o dócil. Está com frio, né? Frio. Ele é muito friento, né? Ele tem uma galinha de estimação também, né? Aqui. A galinha dele de estimação. Aqui. Aqui. Uma galinha de estimação. Ela chama... O nome dela ela chama Carijó. Tá? Ela é a Carijó. Ele gosta da Carijó e tal. Então, os ovinhos que ela bota, ovo caipira, né? Então, ele gosta da Carijó. Tá? Então, dócil. Beleza? É isso aí.